Esse garoto, ele tava sozinho em casa durante a noite e de repente alguém bateu na porta. O que aconteceu depois fez com que ele ficasse aterrorizado pelo resto da vida dele. Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Essa era uma daquelas noites escuras em que o vento ele já uiva abaixo e a lua ela parece que some. Uma daquelas noites em que você percebe que o ar ele está mais denso e que tem toda a receita perfeita pra que algo dê errado, espiritualmente falando. Esse menino, ele tava sozinho em casa, como ele sempre ficava, já que os pais dele trabalhavam durante o turno da noite, e ele tava jogado no sofá, assistindo TV, fazendo as coisas normais dele e vivendo a vida. Era cerca de 6 horas da noite quando a casa começou a ranger como se tivesse vida própria. De repente, ele só consegue ouvir o toque, toque, toque. Eram batidas lentas na porta, bem leves, quase que imperceptíveis. E ele gelou, porque não era hora ainda dos pais dele chegarem, e se fossem os pais dele, eles entrariam direto, eles não bateriam. Ele decidiu então espiar pela fresta da cortina e ele viu uma coisa muito estranha. O rosto ele parecia branco, quase brilhava de tão pálido. Seus dentes eles eram pontudos e os olhos pareciam buracos sem fim. Os cabelos eles eram pretos, longos e escorriam até o chão, com alguns fios entrando até mesmo dentro da casa dele, por debaixo da porta. Foi então que ele correu pro quarto com o coração na boca e decidiu trancar a porta. No meio do caminho ele passou na cozinha, pegou uma coisa pra se defender, o que obviamente não funcionaria se fosse um ser espiritual ou se fosse um ser vivo mesmo. Só que ainda assim era a única opção que ele tinha. A voz que veio então era fria e errada. Abre a porta pra mamãe, querido. Tá frio aqui fora. Ele não abriu e se escondeu dentro do armário. Um grito rasgou o silêncio e a porta da frente ela caiu como um estrondo. Passos lentos e pesados começaram a ecoar como tá, 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 e o chão ele parecia que tremia em cada passo que este ser dava. Foi aí que a porta do quarto rangeu e abriu devagar. Querido, saia daí, eu tô te avisando. A coisa disse isso como se fosse um rosnado. Ele ficou apavorado e saiu correndo, pulou pela janela. Como ele morava no térreo, não tinha problema nenhum. Era basicamente como pular um mini murinho. Ele correu até o trabalho do pai dele sem olhar pra trás e quando ele chegou lá, ofegante, foi perguntando pelo pai. Um dos colegas de trabalho olhou estranho pra ele e disse assim, olha, seu pai tá em casa, ele saiu faz tempo. E o menino, gente, que conta esse relato pra gente, ele ficou branco, pálido. Se o pai tava em casa, então onde que ele tava esse tempo todo? Qual era o sentido então do pai dele não tê-lo ajudado, não ter dito nada? E como é que ele não viu o pai entrando na casa, sendo que ele estava na sala? Aquela coisa, aquela casa, era a mesma casa dele ou ele tinha ido parar em outro lugar por algum momento? Porque talvez essa seja a única explicação, e é isso que ele acha. E ele jura até hoje que isso realmente aconteceu, e ele ainda tem pesadelos com esse dia. Agora me digam qual é a opinião de vocês, o que era essa coisa? E se o pai dele tava ali, por que ele não viu, por que não ajudou, por que ele não viu o pai dele entrar? Falem aí nos comentários que eu quero saber. E se quiserem mandar também o relato de vocês, a minha DM é aberta pra isso.